Olá, tudo bem? O vídeo de hoje foi feito em homenagem a uma paciente minha. Ela chama Natália e ela está iniciando o processo de reeducação alimentar. E nesse processo eu sempre questiono quais são os alimentos e bebidas preferidos. E ela me relatou que ela gosta de consumir bebida alcoólica socialmente. E se ela teria que deixar de ingerir a bebida alcoólica para atingir o objetivo dela. E essa é uma das dúvidas que eu mais recebo durante os atendimentos. Então o pessoal fala assim, eu vou começar o processo de reeducação alimentar, então já vou comer tudo quanto é doce, ou vou comer um monte de pizza, porque depois eu vou ficar sem consumir. E existe uma diferença entre o processo de reeducação alimentar e fazer dieta, né? Então o pessoal normalmente fala assim, eu tô fazendo uma dieta para entrar num vestido de noiva, ou eu tô fazendo uma dieta para passar o ano novo no peso que eu quero. Então, ao fazer a dieta, as pessoas se restringem ao número de calorias e atingir aquele determinado peso em pouco tempo e a qualquer custo. Só que eu não acredito nesse processo, eu acredito no processo de reeducação alimentar. Porque quando a gente aprende a se alimentar, a gente leva isso para o resto das nossas vidas. Então a gente tem que levar esse equilíbrio e saber o que é saudável, o que não é, o quanto consumir. Então vai numa festa, vai consumir um doce, um brigadeiro, saber a quantidade, vai consumir bebida alcoólica, saber o quanto que vai impactar, com qual frequência vai consumir. Então eu acredito que funciona dessa forma, pelo menos é o que dá certo com os meus pacientes. Então eu sempre sigo nessa linha, porque a gente não vai deixar de comer os alimentos que a gente mais gosta para o resto da vida. Não vai falar assim, nunca mais vou comer um doce, nunca mais vou ingerir bebida alcoólica, nunca mais vou consumir uma pizza. E só que aí não dá certo, porque aí passa, 3 meses, aí a pessoa fica desesperada, vai numa festa, quer consumir um doce ou tomar uma cerveja e aí acaba extrapolando e fica naquele efeito sanfona. Então eu trouxe aqui para vocês esse tema de bebida alcoólica e me surpreendeu muito fazer esse tema, porque mesmo eu sendo nutricionista, eu também tenho os alimentos que eu gosto, que também não são tão saudáveis, e eu, por incrível que pareça, também gosto de tomar cerveja. Então o nutricionista também é ser humano e a gente não vai deixar de consumir o que gostamos pro resto da vida. Então eu trouxe aqui para vocês e aí eu vou mostrar uma comparação entre calorias e tipos de bebidas para ajudar vocês a fazer a melhor escolha possível e saber a quantidade também. Então vamos lá, eu vou passar para vocês os slides e eu vou falando aqui no cantinho, porque se eu só ficar falando caloria, vocês vão cansar de ver. Então eu trouxe aqui junto com os slides para ficar mais fácil de entender. Então o que eu fiz? Nesse primeiro slide eu coloquei as bebidas alcoólicas, todas elas com mais ou menos 262 calorias. O que muda de uma para outra? A quantidade em ml que pode ser consumida. E aí eu coloquei ali na última coluna também a quantidade de carboidrato que tem nessas bebidas. E vocês vão ver que tem algumas bebidas que não contêm o carboidrato, só contém ali a caloria do álcool. E aí vamos lá, então a cerveja, vocês vão ver que o início ali é tudo cerveja, mais ou menos dá para consumir entre 625 ml, aí a última ali é entre 558 ml, então cerveja mais ou menos nessa quantidade para 262 calorias. Daí vocês vão ver que tem ali os vinhos, aí eu coloquei o vinho tinto, o branco e o rosé. Lembrando que não é aquele vinho doce que a gente é acostumado a tomar na adolescência, o primeiro vinho que vai tomar a gente consome aquele vinho cheio de açúcar. Não é esse vinho, é o vinho seco mesmo e que ele tem só o açúcar, o carboidrato da uva e as calorias também do álcool. Então ali o vinho fica mais ou menos entre 365 ml, 386. Então essa é a média de quantidade em ml para atingir essa caloria. Aí tem o quentão lembrando que além de ele ter o álcool, também tem um açúcar acrescentado na preparação. Então ele acaba sendo em ml a gente consumindo bem menos. Então ali 89 ml tem 262 calorias. Então vocês vão ver que dá para consumir muito menos quentão do que consumir a cerveja, por exemplo. Aí tem o champanhe, que é basicamente próximo ali do vinho, né? Então 320 ml.
E aí a gente vai ali na parte dos destilados. Então, gin, rum, vodka e whisky, os que tem 40% de álcool, daria para tomar 103 ml para essa quantidade de caloria. Se fosse 47% de álcool, daí seria 95 ml. Então, conforme vai tendo mais álcool, vai diminuindo a quantidade de ml que a gente pode consumir, porque vai tendo mais caloria. Daí tem ali também o rum de 40% e a vodka de 40%, que aí seria 113 ml. E tem o saquê, que seria 195 ml, se fosse o saquê puro. E aí tem as duas caipirinhas ali que eu coloquei. Então, caipirinha de saquê, e aí vai ser 200 ml. E a caipirinha de cachaça com limão vai ser 120 ml. Então, por que que uma caipirinha modifica ali a quantidade de ml de uma para outra, né? Porque o que acontece? Com a cachaça, como ela tem um teor alcoólico mais alto, acaba tendo que colocar mais açúcar. E também fazendo uma caipirinha de limão, o limão é mais amargo, coloca-se mais açúcar. Então acaba tendo que consumir um pouco menos para ter a mesma quantidade de caloria. Então, assim, sempre que for escolher uma caipirinha, preferir com pouco açúcar, o menos possível. Não acredito também que funcione com adoçante, porque já tá tomando a caipirinha, vai colocar adoçante, às vezes vai ficar horrível, e aí a pessoa vai acabar tomando até mais, porque não vai satisfazer a vontade de tomar a caipirinha. Então, que eu quero que vocês observem também? Os carboidratos, eles têm bastante na cerveja, então a cerveja ela tem o teor alcoólico ali dela, por mais que a gente possa beber mais, ela também tem mais carboidrato. Então, quem está querendo fazer um processo de alimentação com um pouco menos de carboidrato, tem que ficar esperto nisso. E aí ali, as bebidas destiladas, gin, rum, vodka e whisky, não tem o carboidrato. Vai ter um pouquinho ali no saquê, que ele é feito do arroz, então vai ter um pouquinho de carboidrato. Os vinhos também tem um pouco de carboidrato por conta da uva, que tem o carboidrato nela. E as caipirinhas também, porque também vai o açúcar, e o quentão também, né, porque tem bastante açúcar. Então, assim, vocês têm que pensar, eu quero consumir menos carboidrato no meu dia a dia, eu quero também pensar na quantidade de calorias, né, então tem que pensar em tudo isso. E aí, para não ficar confuso, porque aí todas elas têm 262 calorias aproximadamente, que muda é ml. Daí agora eu vou ranquear para vocês no próximo slide qual é a mais calórica e qual é a menos. Então aqui no próximo slide, então aqui tem uma comparação de calorias para vocês entenderem. Eu até joguei no meu Instagram, depois até vou colocar aqui na edição do vídeo, eu coloquei lá questionando o que era mais calórico, se era o álcool, carboidrato, proteína ou gordura. E aí teve uma divisão ali, mas muita gente achou que era o carboidrato também. E pelo contrário, o carboidrato e a proteína, 1 grama deles tem 4 quilocalorias. Se você for ver o álcool, 1 grama tem 7 e a gordura, 1 grama tem 9. Então a gordura é sempre mais calórica. Mas óbvio, o que vai ser melhor vocês consumirem? Uma gordura de uma fonte saudável ou o álcool? Vai ser uma gordura de uma fonte saudável. Então não é porque tem mais caloria que vocês vão falar, nunca mais vou consumir ou vou me encher de carboidrato, porque aí é o que tem acontecido hoje em dia. O pessoal vive muito no carboidrato. Então é bolachinha à tarde, um lanchinho de manhã, um bolinho depois da janta, aí você vai somando, tem muito carboidrato. Então não adianta ele ter, em questão de grama, ter menos calorias se vocês estão consumindo muito mais. Então tem que pensar sempre nesse equilíbrio. E aí lembrando que o álcool, sempre que tiver um teor alcoólico mais alto, mais caloria vai ter, porque se é 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, então sempre que vai tendo mais álcool, vai tendo mais caloria. Por isso que vocês viram lá no slide anterior que as vodkas, as bebidas destiladas, né, que tem 47% de álcool, tem mais caloria do que a de 40. Então em questão de ml, teria que consumir menos para não ultrapassar as calorias. Então vamos ali do mais calórico para o menos calórico. Então o quentão, porque além dele ter o álcool, ele também tem o açúcar ali. Aí depois a bebida alcoólica destilada com 47% de teor alcoólico. Depois a destilada com 40% de teor alcoólico.
Daí a caipirinha de cachaça com limão, porque é cachaça que tem um teor alcoólico alto e mais o açúcar ali ainda da caipirinha. Depois a caipirinha de saquê, que também tem o açúcar, tem então caloria do açúcar e do álcool. Aí depois o saquê, que ele tem em torno de 14 a 16% de teor alcoólico, varia de marca para marca ali, né? O vinho tem de 8 a 14% de teor alcoólico. Aliás, eu pulei o champanhe ali. E o champanhe tem de 7 a 12% de teor alcoólico, depende também do champanhe. O vinho tem de 8 a 14% de teor alcoólico, dependendo também do vinho. E por último, que é o que é menos calórico, é a cerveja, que tem em torno de 5% de teor alcoólico. E óbvio que vai ter algumas cervejas que são mais artesanais, que tem um teor alcoólico mais alto. E aí, por incrível que pareça, eu também fiz esse questionamento lá no meu Instagram e muita gente achou que é a cerveja que engorda mais. Mas se vocês pegarem a mesma quantidade de ml de todas essas bebidas, a cerveja vai ser o que vai ter menos caloria. Só que o que acontece? Dificilmente a pessoa que gosta de cerveja vai lá e toma uma latinha. Normalmente a pessoa toma 6, às vezes toma um engradado. Já vamos supor, a gente vai pegar ali o uísque, que tem bastante teor alcoólico. Dificilmente a pessoa vai tomar garrafa de uísque. Então acaba que, se você for comparar a quantidade de que você toma de ml, a cerveja acaba engordando mais porque a gente consome mais. Mas se fosse o mesmo tamanho de copo, ela engordaria menos. E o que a gente tem que lembrar? Que a cerveja, mesmo ela tendo teor alcoólico menor, e até sendo que eu gosto de consumir mais, a gente tem que lembrar que ela tem o glúten. E o glúten, tem gente que tem um sério problema com glúten, então, que seriam celíacos, né? Eles não podem consumir o glúten de jeito nenhum. Já algumas outras pessoas não têm tanto problema. Tem algumas pessoas que às vezes sentem dor de cabeça e nunca descobrem, às vezes é uma certa intolerância ali ao glúten. Mas de qualquer forma, o glúten ele é inflamatório para o nosso organismo. E se a gente está pensando em questão de qualidade de vida e prevenção de doenças, a gente também tem que minimizar a inflamação do nosso organismo, porque a gente, ao longo da vida, vai deixando ele muito inflamado, seja pelo consumo do glúten ou pelo consumo até do álcool mesmo, que vai ser prejudicial para o nosso organismo, ou de muitos remédios que a gente consome, ou de uma alimentação inadequada. E a inflamação, ela é um processo inicial e que, se ela for crônica, né, estiver sempre ocorrendo no nosso organismo, a gente tem mais probabilidade de ter várias outras doenças futuramente. Então a gente tem que tentar fazer uma escolha também pensando na parte da inflamação. E aí agora a gente vai para o próximo slide. Trouxe aqui para vocês uma fórmula que é como se calcula ali quanto tem de caloria naquela bebida alcoólica. Então ali é 7 vezes a ml da bebida, vezes o grau alcoólico, vezes 0,8 dividido por 100. Então essa é a fórmula para poder calcular. Lembrando que tem bebidas que não é só o teor alcoólico, também tem carboidrato, aí vocês têm que fazer o cálculo somando também a quantidade de carboidrato. Então ali, se o carboidrato 1 grama é 4 calorias, vocês vão ver quantas gramas tem de carboidrato e fazer a regrinha ali de 3. E aí vão acrescentar na soma total dessa fórmula. Então eu dei até um exemplo ali. Então 150 ml de uma bebida com 14% de teor alcoólico ficaria 7 vezes 150 vezes 14 vezes 0,008, porque eu já dividi ali o 0,8 por 100. Então daria 117,6 calorias. Então essa seria a quantidade. Aí, se essa bebida tivesse ainda o carboidrato, vocês iriam fazer a continha e somar ali a quantidade de carboidrato, certo? E aí, o que na minha opinião eu escolheria para consumir de bebida alcoólica, que foi até o que eu falei para minha paciente. Prefiro o vinho. E aí, até voltando aqui nessa outra tabelinha aqui que eu fiz da bebida com mais caloria para menor, desses daqui eu escolheria o vinho, porque o vinho não vai ter o glúten e o vinho ele tem vários compostos que são antioxidantes. Então ele tem o resveratrol ali, né? Ele na verdade vem da uva, e como o vinho é feito da uva, tem no vinho também essa composição de resveratrol.
E o resveratrol, ele é antioxidante, anti-inflamatório, previne câncer, então ele ajuda muito no nosso organismo. Então, tudo que a gente está trazendo ali de ruim para o organismo é como se os compostos antioxidantes fossem fazendo uma limpeza ali em cima do que a gente está levando de ruim. Então, quanto mais alimento a gente coloca que é antioxidante, melhor. E óbvio, vocês não vão ficar tomando a garrafa de vinho todo dia, mas já que é para escolher alguma bebida alcoólica, se a pessoa não quiser deixar de consumir, que seja pelo menos o vinho e que seja o vinho tinto, que vai ter a quantidade de resveratrol mais alta. Então, essa seria a melhor escolha no meu ponto de vista. Agora, se vocês forem pensar só em questão de caloria, vai ser a cerveja. E aí, lembrando também a quantidade que vocês estão tomando. E aí, outra opção também seria ali o champanhe ou o saquê. O saquê também, o teor alcoólico dele não é tão alto. Só que o que acontece? Ninguém toma o saquê puro, né? A maioria das pessoas consome na caipirinha. E aí acaba sendo ruim, porque aí tem o açúcar e o açúcar também é inflamatório para o nosso organismo. Então por isso que eu coloquei ali que, na minha opinião, eu escolheria o vinho para tomar ali uma tacinha ou outra e que seja socialmente também, com equilíbrio. Porque vocês viram que tem bastante caloria e eu até trouxe agora nos próximos slides uma comparação daquelas 262 calorias de bebida, o que vocês poderiam comer ou beber com essa quantidade de caloria, para vocês verem como a bebida alcoólica também atrapalha no processo de emagrecimento, né? Então, por isso que tudo tem que ser com equilíbrio. Bom, pessoal, e para finalizar aqui a última parte dos slides, eu trouxe uma comparação, então, de quais refeições ou bebidas teriam também 262 calorias, que é aquela quantidade do primeiro slide, né? Então, para vocês verem como a bebida alcoólica atrapalha, assim, no processo de emagrecimento, dependendo da quantidade que a gente toma e da frequência que é consumida também. Então, eu trouxe ali, com 262 calorias, a gente consegue fazer, então, uma janta, que seria o arroz integral, 4 colheres de sopa e aquela colher medidora, tá? Porque às vezes a gente põe na colher de sopa normal e faz aquele bolinho e aí dá 2 colheres de sopa. Então seria o arroz integral, o salmão grelhado e a salada de agrião, tomate, cenoura, beterraba, couve-flor e azeite. Então tudo isso teria ali 265 calorias. Eu coloquei 262 porque seria aproximadamente, dá um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Com essa mesma quantidade, vocês também conseguiriam consumir 3 colheres de sopa de tapioca e aí colocar de recheio o ovo e comer uma salada também de rúcula, tomate e pepino. E com essa mesma caloria, também é possível consumir uma fatia média de pão sírio integral, filé de frango desfiado, né, de recheio, tomate e alface no recheio, ou também, vou passar aqui para o próximo para vocês verem, daria para consumir também um pão francês com uma fatia de mussarela, uma de presunto, 2 fatias de tomate, alface e maionese, que daria 260 calorias. Também com essa mesma caloria, daria para consumir 2 fatias de pão de forma tradicional, tomate, alface, ricota, frango desfiado e cenoura. Então seria ali um lanche natural, mas seria com pão de forma normal. E é para vocês tomarem também 700 ml de Coca-Cola. Então seria ali 2 latinhas de Coca, teria a mesma quantidade de calorias que um jantar ou que aquela quantidade de bebida alcoólica do primeiro slide. Ou também poderia consumir 600 ml de suco de laranja sem açúcar. Para vocês verem que mesmo o suco de laranja sendo um alimento natural, que é saudável, que veio da fruta ali, ele também, se a gente ficar consumindo várias vezes ao dia em grande quantidade, também vai adicionando caloria e também atrapalha no processo de reeducação alimentar. Principalmente bebidas, então sempre tomem cuidado com as bebidas. Às vezes a pessoa fala assim, eu não como quase nada, mas toma suco o dia inteiro, ou toma Coca-Cola o dia inteiro, ou consome bebida alcoólica. E aí o líquido a gente consome muito mais caloria mais facilmente, porque ele é líquido e a gente não tem que mastigar e ele acaba passando mais facilmente. Então a gente perde um pouco a noção ali de quanto consumir e o quanto de caloria tem. Aí no outro slide eu trouxe aqui também, para vocês verem que mesmo queijo Minas sendo saudável,
se vocês comerem 3 fatias, tem a mesma caloria praticamente que o jantar lá, que é a primeira refeição que eu mostrei. Então aqui o queijo Minas tem 237 calorias, essas 3 fatias. E uma unidade daquele chocolate Kit Kat, por exemplo, eu sei que não pode ficar falando muito marca, mas só para vocês terem a ideia de calorias. Então desse chocolate, uma unidade dá essa quantidade de calorias de uma janta ou daquela quantidade de bebida alcoólica. Daí eu coloquei também um chocolate ao leite, né? Tradicional ali da Nestlé. Meia barra também teria 266 calorias. Então seria ali uma janta. Aí também com essa mesma quantidade de caloria dá para vocês comerem um monte de gordura saudável, que seriam as nozes, castanha do Pará, castanha de caju, banana, abacate e o nibs de cacau. Então ali vocês têm as fibras das frutas, das castanhas, também tem a gordura boa das castanhas e do abacate, do cacau. Então para vocês verem que dá para, com essas calorias, pensar muito mais na qualidade e na saúde para prevenir ali doenças também. E também daria para consumir panqueca de carne, que seriam 2 unidades, aí daria 260 calorias. Então para vocês verem as comparações aí e fazerem a melhor escolha. Então não é só em questão da bebida alcoólica, mas vocês pensarem, eu vou tomar um monte de suco de laranja. Não, vou consumir uma refeição ali, uma janta, que vai ter a proteína, vai ter o carboidrato, vai ter as fibras, e não só um suco que vai ter as vitaminas, mas ali ele já não tem tanta fibra, porque é em forma de suco. E aí vocês também não consomem proteína, não consomem as outras coisas que deveriam. E a mesma coisa, vou consumir um chocolate, ou vou consumir 2 Coca-Colas. Então, tentar sempre pensar nisso. E óbvio, um dia eu vou comer chocolate? Vou, então eu vou comer um pouquinho menos da janta. Vou equilibrar com outra refeição aqui, eu vou substituir isso por aquilo. Bom, e chegando ao final aqui, eu deixei as referências para vocês verem. Os cálculos eu usei do sistema que eu utilizo para calcular os planos alimentares, que é o Dietbox. E aí ele tem lá várias tabelas, tabela TACO, do IBGE, dos Estados Unidos, tem várias tabelas lá dentro. Então eu utilizei o Dietbox. E utilizei também um livro, que é o Krause ali, para poder também mostrar para vocês aquela fórmula, né, de quantas calorias tem ali na bebida alcoólica. Mas por isso que existe a nutricionista, né, para ajudar vocês a escolher ali a melhor opção, a melhor quantidade, o horário, o que consumir, quando consumir. Eu vou numa festa, por exemplo, o que eu faço para não consumir tanta caloria. Então a gente ajuda ali, né, com a nossa profissão de nutricionista a mostrar o melhor caminho para a pessoa e para as pessoas aprenderem a se alimentar, porque a alimentação é para o resto da vida. Então a gente vai sim ir numa festa, vai sim ter o Natal, vai ter o Ano Novo, a Páscoa, e a gente vai às vezes extrapolar num momento ou outro, mas saber qual é a quantidade de extrapolar, o que fazer quando extrapolar. Então por isso que eu trouxe para vocês esse conteúdo. E para mim foi uma surpresa, porque eu gosto, que nem eu falei para vocês, eu gosto de tomar cerveja. E eu não imaginava quanto que tinha de calorias, que era até não queria ver muito, não queria fazer o cálculo por gostar, né? E falar assim, eu vou continuar consumindo. Então foi bom para mim e acredito que está sendo bom para vocês também, para saber equilibrar ali. E, vou consumir bebida alcoólica? Qual dia da semana que vai ser? Em qual momento? Sei lá, eu vou sair com os amigos, ou vou estar com a minha família, e nesse dia que eu vou escolher para consumir, eu vou tomar ali uma tacinha de vinho na janta, né? Então, saber quando colocar, quando consumir esses alimentos e bebidas, para também não extrapolar e ficar eternamente naquele efeito sanfona. Então, eu acredito muito que a vida é feita de equilíbrios, e não só na alimentação, seja atividade física, que é importantíssima também, redução de bebida alcoólica, vai consumir, mas que reduza, meditação, a yoga, ou yoga, eu sempre falo errado, acho que as 2 formas estão certas, não sei, me corrijam aí. Então eu acredito no equilíbrio de tudo isso, então o equilíbrio do corpo humano e não só da alimentação, né? A gente não vive só da alimentação, se a gente está estressado, a gente desconta na alimentação, e vira tudo uma bola de neve. Então acho que o conjunto de tudo e o equilíbrio que faz a gente
ter saúde e longevidade de vida. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que acharam aí, se acharam que a bebida alcoólica tinha mais caloria, menos, qual foi a surpresa de vocês. E espero ter ajudado vocês para poder fazer uma melhor escolha, seja hoje, final de semana, ou seja no final do ano também que está chegando, né? E o pessoal acabar consumindo mais bebida alcoólica. Então espero ter ajudado aí vocês e é isso. Até a próxima então, se inscrevam aí!